Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Câmara do Rio de Janeiro caça o mandato do vereador Gabriel Monteiro. Justiça Federal volta a detalhar declaração de bens de candidatos nas eleições. São Paulo empata com o América Mineiro e garante vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: o Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. A Câmara do Rio de Janeiro decidiu há pouco cassar o mandato do vereador Gabriel Monteiro, do PL, por quebra de decoro parlamentar. Começamos esta edição, então, com o Leonardo Ack, que tem todos os detalhes para a gente. Oi, Léo, boa noite. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foram 48 votos favoráveis e apenas 2 contrários ao relatório da Comissão de Ética que recomendou a cassação do parlamentar. A sessão de julgamento levou mais de 8 horas. O Gabriel Monteiro foi investigado após acusações de assédio sexual, de forjar vídeos na internet e também de estupro de vulnerável. O processo durou cerca de 4 meses. 12 testemunhas foram ouvidas. Gabriel Monteiro ainda aguarda o julgamento da Justiça do Rio, que aceitou denúncias e o tornou réu em 2 inquéritos por vazamento de vídeo e também assédio sexual. Ele nega todas as acusações, mas desde já perde o cargo. O princípio, ele não fica inelegível, inclusive já lançou candidatura para deputado federal. Agora, em pouco mais de um ano, essa foi a 2ª cassação na Câmara de Vereadores do Rio. Em junho de 2021, o ex-vereador doutor Jairinho perdeu o mandato acusado pela morte do enteado Henri Borel. Salsi. Obrigada, Léo, pelas suas informações. O presidente do STF, Luiz Fux, derrubou a liminar da Justiça Federal que permitia que o ex-deputado Eduardo Cunha fosse candidato nas eleições de outubro. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo Luiz Fux, a Justiça Federal interferiu em uma decisão interna da Câmara dos Deputados. Agora, a Justiça Eleitoral ainda vai julgar se aceita ou não o pedido de registro de candidatura de Eduardo Cunha à Câmara dos Deputados. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu retomar a divulgação detalhada da declaração de bens dos candidatos às eleições deste ano. O Matheus Scavazini traz os detalhes para a gente direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você. Olá, Salsi, boa noite. As informações de endereço de imóveis e nome de empresas em que o candidato é sócio devem voltar a constar na declaração. O tribunal tinha mudado a regra por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. As informações eram descritas como casa ou cotas e quinhão de capital no site do TSE. Segundo o presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, quem escolhe ser candidato não pode exigir que a Justiça Eleitoral restrinja dados, já que o eleitor precisa de informação antes de votar. O ministro também destacou a importância dos eleitores analisarem a evolução de patrimônio dos candidatos. Salsi? Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho a gente conversa de novo. O Ministério Público Eleitoral pediu ao TSE que negue o pedido de registro de candidatura à presidência apresentado por Roberto Jefferson, do PTB. A alegação é que o ex-deputado está inelegível até dezembro do ano que vem por ter sido condenado pelo STF no processo do Mensalão. A pena criminal foi perdoada, mas o Ministério Público avalia que não foram suspensos os efeitos secundários, como a inelegibilidade. O TSE precisa julgar o pedido até 12 de setembro. A assessoria de Roberto Jefferson não se manifestou. E olha, a partir desta quinta-feira, brasileiros que quiserem viajar ao México vão ter que apresentar um visto em versão impressa. O documento custa R$ 250 e tem validade de 180 dias. A versão eletrônica vai ser aceita desde que tenha sido emitida até a última quarta-feira. O visto é exigido tanto para o turismo quanto para viagens a trabalho. Imigrantes da América Central chegaram a Nova York após uma viagem de mais de 30 horas. O grupo saiu do Texas.
Diariamente, ônibus com imigrantes deixam o estado texano em direção a Nova York. A medida é uma forma de desafogar os centros de acolhimento próximos à fronteira com o México. Desde abril, mais de 6.000 pessoas já foram enviadas pelo governo do Texas a outros estados. Nesta quinta-feira foram leiloados 15 aeroportos brasileiros e só em Minas Gerais foram 3. O Vinícius Rangel chega de Belo Horizonte agora com as informações para a gente do que acontece por lá a partir de agora. Oi, Vinícius. Ei, Salsi, boa noite. Olha, a empresa Aena vai fazer uma análise crítica agora de toda a infraestrutura desses aeroportos para definir o investimento de 6 bilhões de reais que deve acontecer pelos próximos 30 anos. Além dos aeroportos aqui de Minas, a empresa espanhola levou também o aeroporto de Congonhas, que tem o segundo maior movimento do país, e outros 7 terminais. O lance mínimo desse bloco era de 750 milhões de reais. O grupo ofereceu mais que o triplo, 2 bilhões e 450 milhões de reais. Salsi. Obrigada, Vinícius, pelas suas informações. Nos Estados Unidos, houve uma colisão entre 2 aviões de pequeno porte. Ainda não há confirmação do número de feridos. De acordo com as autoridades, o acidente aconteceu quando o bimotor e o monomotor se preparavam para pousar num aeroporto da Califórnia. Uma aeronave levava 2 pessoas, enquanto na outra apenas o piloto estava a bordo. A explicação para o acidente ainda vai ser investigada. A inflação na zona do euro bateu um novo recorde de 8,9% em julho, no acumulado de 12 meses. A alta foi influenciada pelos preços da energia e dos alimentos por causa da guerra na Ucrânia. Na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz anunciou a redução do imposto sobre a venda de gás de 19% para 7%. A medida começa a valer em outubro e deve se estender até março de 2024. Na Espanha, a partir da próxima quarta-feira, passagens de trem para viagens de até 300 quilômetros vão ser gratuitas para pessoas que viajam com frequência. A medida vale entre setembro e dezembro. Aqui no Brasil, a Marinha emitiu um alerta para ondas de até 2,5 metros de altura no litoral brasileiro e o motivo é a passagem de uma frente fria. O Marcos Pagetti tem as informações para a gente. Oi, Marco, boa noite. Boa noite, Salsi. A previsão vale até sábado na faixa litorânea entre os estados do Paraná e do Rio de Janeiro. Aqui em Santos, a frente fria pode derrubar as temperaturas e trazer chuvas e ventos fortes. Situação diferente dos últimos dias. Apesar de estarmos no inverno, o começo da semana foi de calor, com as temperaturas atingindo 33 graus. As ondas podem alcançar mais de 2 metros no fim de semana na Baía de Santos. Isso deixa a cidade em estado de atenção. Mesmo assim, não há previsão de alagamentos na área costeira de Santos. Salsi. Obrigada, Marco. Boa noite para você. E o importante rio da China está quase seco por conta da falta de chuvas e das altas temperaturas deste verão no hemisfério norte. O rio Jialing, no sudoeste da China, atravessa 3 províncias. A região tem enfrentado uma seca severa, que está prevista para durar até o mês que vem. Por conta da escassez, os governos locais reduziram o fornecimento de energia e correm para encontrar água doce para as plantações antes da colheita. Portugal se prepara para uma nova onda de calor. As informações com a correspondente Ana Paula Gomes. A situação de alerta começa nesta sexta-feira. Segundo os meteorologistas, Portugal, que já enfrenta temperaturas altas em agosto, terá uma situação ainda pior em setembro, com o clima 50% mais seco e mais quente do que a média dos últimos anos. Assim como toda a Europa, os portugueses enfrentam um dos verões mais intensos da história, com recordes de queimadas. Na última semana, o país registrou o pior incêndio em uma área de preservação ambiental. Cerca de 16% do Parque Nacional da Serra da Estrela foi atingido pelo fogo. De Lisboa, Ana Paula Gomes. E os Estados Unidos vão distribuir 1.800.000 doses da vacina contra a varíola dos macacos a partir de segunda-feira. Com a remessa, a quantidade de doses disponíveis para a população deve quase triplicar.
Desde a semana passada, o país adota uma estratégia diferente de aplicação do imunizante, que garante a mesma proteção com apenas 1/5 da dose anterior. Os Estados Unidos lideram o ranking mundial de casos da doença, com mais de 14 mil infectados. Olha, o Hospital AC Camargo vai manter o atendimento a pacientes da rede pública. No início da semana, o hospital havia anunciado a suspensão do atendimento a pacientes do SUS. Mas nesta quinta-feira foi fechado um acordo com o Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital. Vamos saber os detalhes, então, com a Mariana Bispo. Oi, Mari, boa noite para você. Fala para a gente, por favor, o que ficou decidido. Oi, Salsi, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, governo e prefeitura se comprometeram a repassar verba para completar os recursos que já são enviados pelo Ministério da Saúde, que é o responsável por administrar e definir a tabela do SUS. Agora, detalhes como negociação, valores da negociação e também ampliação do atendimento ainda não foram divulgados, mas já se sabe que a instituição vai investir em alta complexidade. A gente lembra que na última segunda-feira a instituição havia anunciado que em dezembro deixaria, de atender pacientes encaminhados pelo SUS e o motivo seriam os baixos valores repassados pelos atendimentos, consultas e procedimentos. Eu volto com você. Obrigada, Mari, por todos os detalhes. Uma boa noite para você. Agora a gente fala das escolas de um bairro de Salvador que ficaram fechadas nesta quinta-feira depois de um toque de recolher anunciado pelos traficantes. A Juliana Tourinho está na capital baiana, tem mais informações para a gente. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. As aulas foram suspensas em 14 escolas municipais no bairro Nordeste de Amaralina, assim como o atendimento em 3 postos de saúde. E as secretarias de Educação e Saúde de Salvador confirmaram que as unidades vão permanecer fechadas nesta sexta-feira. Na terça, um dos líderes do tráfico de drogas na comunidade morreu durante uma operação da polícia. No início da semana, alunos e funcionários de uma creche tiveram que deitar no chão das salas durante um tiroteio. Desde então, o efetivo policial foi reforçado na região para evitar novos confrontos. E as aulas e o atendimento nas unidades de saúde só devem voltar quando a situação no bairro for normalizada. Salsi. Obrigada, Juliana, pelas suas informações. O Instituto Nacional de Advocacia cobrou explicações do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O desembargador Elton Leme ameaçou de prisão os eleitores que reclamarem do funcionamento da urna eletrônica no ato de votação. A fala do desembargador que comanda o Tribunal Regional Eleitoral do Rio foi repudiada pelos representantes do Instituto Nacional de Advocacia. Elton Leme afirmou que se um eleitor tumultuar a votação por dizer ter digitado um número e aparecido outro, a ordem é prender a pessoa em flagrante. Depois da declaração, a instituição cobrou esclarecimentos ao presidente do TRE do Rio de Janeiro. No entendimento do Instituto, não existe na legislação eleitoral uma punição prevista para quem reclamar do mau funcionamento da urna eletrônica. Se ele votou no sujeito X, tem que aparecer o sujeito X, não pode aparecer o Y. E ali só tem ele e a urna. Então, quer dizer, se ele reclama ao presidente da mesa e o presidente da mesa nada faz, ele não tem o direito de reclamar. No documento, os advogados dizem que o eleitor que denunciar que digitou um número e apareceu a imagem de outro candidato, ao invés de ser preso, deveria ser orientado a fazer um registro de ocorrência. E que o equipamento com defeito deveria ser imediatamente lacrado para a perícia. O texto diz ainda que impedir uma pessoa de fazer o que a lei permite constitui crime e que denunciar uma eventual irregularidade da urna eletrônica é direito do cidadão. Este advogado tem medo que a declaração possa desestimular as denúncias. Ao meu ver, ele além de estar praticando um possível crime de constrangimento ilegal, ele está inviabilizando que eleitores que verifiquem uma irregularidade na urna eletrônica venham fazer a denúncia a respeito do caso. O desembargador Elton Leme não quis se manifestar. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio informou que a prisão em flagrante poderá acontecer caso o eleitor avise sobre um problema que não existe com a finalidade de promover desordem ou impedir a votação.
e que as urnas com defeito serão substituídas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, vai ter um encontro na semana que vem com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O Matheus Scavazini está de volta com os detalhes. Matheus. Salsi, esse vai ser o primeiro encontro entre os dois desde que Moraes assumiu a presidência do TSE. A reunião deve acontecer sem assessores e está prevista para terça-feira no gabinete da presidência do TSE. A expectativa é que eles se aproximem de um entendimento maior sobre a presença das Forças Armadas nas eleições desse ano. O ex-presidente do TSE, Edson Fachin, teria recusado convites de encontros com o ministro da Defesa. Paulo Sérgio Nogueira chegou a criticar o tribunal por não ter aceitado sugestões oferecidas pelos militares sobre o sistema eleitoral. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. Bom descanso para você. O presidente do Banco Central afirmou que é contra 2 mandatos no comando da instituição. Roberto Campos Neto também anunciou que não quer continuar no cargo após o fim do ciclo atual, em 2024. Ele poderia ser reconduzido para continuar até 2028, mas destacou que isso cria uma fragilidade. Um presidente do Banco Central interessado em permanecer no cargo poderia ficar exposto a interferências, segundo Roberto Campos Neto. Na Colômbia, 9 trabalhadores foram resgatados depois de ficarem presos em uma mina ilegal. Os mineiros ficaram presos no local por conta de um deslizamento de terra na manhã desta quinta-feira. Todos foram retirados com vida. Acidentes como esses são comuns na Colômbia. Só no ano passado, cerca de 150 mineiros morreram por conta do trabalho. Já no México, a situação é diferente. 10 mineiros desaparecidos seguem sem perspectivas de resgate. Os trabalhadores estão há 2 semanas presos em uma mina de carvão. Não há informações sobre o estado de saúde deles. O local foi inundado e as autoridades entendem que ainda não é possível entrar na mina. Especialistas dos Estados Unidos e Alemanha foram chamados para auxiliar no resgate. E agora o futebol, no JR 24 horas, o São Paulo empatou com o América de Minas e está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O time paulista tinha vantagem pela vitória no primeiro jogo e mesmo jogando na casa do adversário, foi para cima e abriu 2-0 com 2 belos gols do atacante Luciano. A reação do América veio com Wellington Paulista cobrando pênalti. E com Everaldo, que completou de primeira o cruzamento. Mas ficou nisso, final 2-2. O São Paulo vai enfrentar o Flamengo em uma das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e Fluminense fazem o outro confronto. O Museu do 11 de Setembro, nos Estados Unidos, vai ser fechado permanentemente por problemas financeiros. O anúncio acontece há menos de um mês do aniversário de 21 anos do pior ataque terrorista no país. Os controladores dizem que a pandemia prejudicou os cofres do museu, que fica perto do memorial que homenageia os quase 3 mil mortos no ataque. O local era mantido com a receita dos ingressos, mas o número de visitantes caiu mais de 90% no último ano. O acervo vai ser transferido para o Museu Estadual de Nova York, na cidade de Albany. No Peru, um touro que seria transportado para um matadouro escapou do caminhão de transporte e causou pânico na capital, Lima. Nas imagens de uma câmera de segurança, o touro aparece agitado, derruba uma moto e invade um comércio. O animal feriu 2 pessoas. Depois de 40 minutos de perseguição, o touro foi capturado com a ajuda de moradores da cidade. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Cuide-se. Tchau.